Bom dia, gente. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje a aula é comigo, professor Fábio, e hoje vamos debater sobre industrialização, imperialismo e resistência. Mas antes disso, vamos trabalhar aqui algumas coisas essenciais para o nosso dia no combate ao Covid-19. Galera, como se prevenir? Como a gente tem que lutar contra esse vírus hoje, certo? Aqui nós determinamos algumas coisas essenciais para a gente poder fazer no nosso cotidiano e também influenciar outras pessoas a fazerem também. Uso da máscara, sempre utilizar álcool em gel, lavar bem as mãos ao voltar e ir para alguns locais, sempre mantenha a distância social das pessoas. Busque sempre desinfectar objetos pessoais, como celulares. E nunca esqueça, só saia de casa quando for necessário, porque a sua vida importa. O melhor cuidado é a prevenção, ok? Então vamos lá, passar para o nosso conteúdo de hoje. Show de bola! Vamos trabalhar aqui o capítulo 13, Industrialização, Imperialismo e Resistência. Vamos adentrar um pouquinho hoje sobre o que foi o imperialismo aí no século XIX, na África, na Ásia, também na América. Vamos que vamos. A gente vai ver que o imperialismo vai estar extremamente ligado ao processo de industrialização da segunda revolução industrial, certo? A gente vai ver por que agora. A gente vai ver que no final do século XIX o capitalismo vai ganhar força com o crescimento da industrialização. O crescimento foi alcançando com base na acumulação de capital, gerando e adquirido nos primeiros anos da industrialização, promovendo o acúmulo de capitais pelas grandes potências, que no caso vai ser os países europeus, como França, Inglaterra, assim como em seguida vamos ter também os Estados Unidos e o Japão. Vamos continuando, vamos adentrar aqui ao conteúdo. Show de bola! Galera, estou tentando seguir basicamente o nosso conteúdo do livro, certo? Então quem tem um livro e quiser acompanhar a partir do capítulo 13, no caso acho que a maioria não vai ter, porque esse conteúdo é referente ao 8º ano, certo? A maioria não, praticamente ninguém vai ter, certo? Todo mundo aqui já está com o livro do 9º ano. Mas aqui é uma revisão daquele conteúdo já visto anteriormente. Então vamos lá falar um pouquinho sobre o que é esse imperialismo, que está ligado, como já falei, com esse processo de industrialização que estava ocorrendo no mundo ali a partir do século XIX, certo? Não a partir do século XIX, mas decorrente já de alguns séculos, que vai dar agora no século XIX. Vamos lá, em relação ao imperialismo. A gente vai ver que a partir de 1870, as potências capitalistas, como os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, que no caso a Inglaterra, a França e o Japão, vão entrar numa disputa por colônias ou áreas de influência, no caso principalmente da África e na Ásia. Isso vai ser chamado de imperialismo, essa disputa por colônias, áreas de influência para poderem serem dominadas por essas potências capitalistas, certo? O que eles vão buscar? Qual é o grande interesse dessas potências nesses locais, na África e na Ásia? Aqui do lado eu coloquei para vocês oportunidade de investimento dos seus capitais, mercados produtores de matérias-primas. Quais são essas matérias-primas? Cobre, carvão, ferro, borracha, entre outros, que possam beneficiar a indústria. Além disso, mercados consumidores para suas manufaturas. O que é isso? Mercados que possam consumir aquilo que eles produzem. Além disso, eles também queriam os metais preciosos, ou no caso pedras preciosas, como ouro, prata, diamantes. A gente vai ver também que é interesse deles terras e mão de obra para trabalhar na exploração mineral nas plantações de café, açúcar, amendoim, cacau, entre outros produtos, certo? Em suma, a gente vai ver que eles buscavam terras e pessoas para trabalharem por pouco dinheiro ou gratuitamente. Os governos das grandes potências vão incentivar essa conquista de novos territórios em outros continentes. Tá bom? Vamos que vamos. Vamos lá. A gente vai ver que o imperialismo, galera, está extremamente ligado com as teorias racistas do século XIX. A gente vai ver que enquanto ocorria essa corrida imperialista
dos países europeus, principalmente por áreas de influência, por colônias, a gente vai ver que surgia também a teoria do darwinismo social. No caso, essa teoria vai dizer o seguinte, que as raças humanas passam por uma longa evolução e só as mais bem adaptadas conseguem sobreviver. Na luta pela essa sobrevivência, as raças superiores vão triunfar. Essa teoria vai se apoiar em duas ideias erradas. A primeira é de que existem raças humanas e a segunda é de que a raça branca é superior à raça negra, à raça amarela e aos mestiços. Hoje a gente sabe que não existe essa ideia de raças humanas, mas de raça humana. Então existe uma distinção entre melhores e piores, certo? Só que no século XIX isso vai ser utilizado para também justificar o imperialismo. E para os países europeus, no caso as potências europeias, eles se achavam no direito de levar a civilização, o desenvolvimento a esses povos atrasados. Então eles tinham direito de dominação sobre eles. Vamos nessa. Adentrando agora o nosso conteúdo mais especificamente no imperialismo na África, certo? A gente vai ver que a partir de 1880 vai se avançar ao processo de imperialismo e dominação para o interior da África, em busca de matérias-primas necessárias à indústria e de áreas onde pudessem investir, construir ferrovias e fornecer empréstimos a juros. Eles começam a conquistar territórios dentro do continente africano. Eles vão estabelecer colônias, protetorados, domínios e áreas de influência sobre a dominação das potências europeias, certo? A gente vai falar aqui especificamente do caso da França e a Argélia. A gente vai ver que em 1830 os franceses começaram a conquistar as terras da atual Argélia. Pouco tempo depois eles vão assumir o governo daquele local. Tomaram terras dos nativos e obrigaram eles a trabalhar para os franceses nas culturas de oliveira, da vinha, do trigo, da aveia e de frutas destinadas à exportação. A gente vai ver que eles vão desestruturar todo o sistema econômico, social, político daquela região para estabelecer o seu governo. A gente não para apenas no caso dos franceses. Os belgas também vão dominar outras regiões no continente africano. Eles vão, a partir de 1884, por exemplo, transformar o Congo, em uma propriedade particular da Bélgica. A gente vai ver que a região do Congo era uma região muito rica em borracha e marfim, certo? Isso vai ser explorado em grande escala pelos belgas. A gente vai ver que o Congo, novamente, foi dividido em unidades chefiadas por civis ou militares, que tinham como dever obter o máximo possível de marfim e borracha, em troca de punhados de sal e tecidos. A gente vai ver que mulheres, crianças e idosos eram acorrentados e mantidos como reféns, enquanto os homens iam às florestas coletar a borracha e marfim. Se eles não trouxessem a quantidade estipulada, eram mortos ou tinham dedos, mãos e pés decepados. Aqui na imagem do lado, vocês identificam crianças, certo? Que tiveram mãos, membros amputados devido a essa cota que não era alcançada pelos homens, certo? Então a gente vai ver um genocídio praticamente que acontece dentro ali da região do Congo, que é terrível na nossa história, certo? História de humanidade mesmo. Já vê que a dominação do Congo vai se converter nos episódios mais cruéis da história. Envolveu a morte de cerca de 10 milhões de africanos. Só para vocês terem ideia da tamanha miséria que foi realizada no Congo. Galera, aqui nós vamos adentrar um pouquinho também na dominação dos ingleses sobre a África, certo? A gente vai ver que a Grã-Bretanha, no caso, aqui vai também conquistar algumas regiões dentro do continente africano. A gente vai ver regiões como Egito, Sudão, Uganda, Quênia, Zimbábue, foram regiões que foram conquistadas com o tempo pelos ingleses, certo? Um caso específico interessante é que no Sudão, por exemplo, a gente vai ver que a população não vai aceitar essa dominação pacificamente e vai entrar em conflito com os ingleses. No caso do Sudão, a religião vai ser o islamismo, certo?
Então os muçulmanos que seguiam o Islã vão promover a Guerra Santa, o Jihad, contra os ingleses, certo? Só que no final a gente vai ver que essa disputa, esse conflito entre ingleses e os muçulmanos vão acabar com a vitória dos ingleses, porque eles tinham um aporte melhor de armas, certo? Para poder vencer as guerras. Vamos nessa. A gente vai ver, galera, que no caso dos africanos, eles não vão de forma pacífica aceitar esse processo de dominação. Muitos vão se revoltar e vão lutar contra esse processo nocivo aos povos africanos. A gente vai ver que entre os séculos XV e o século XVIII, com exceção do norte, a presença dos europeus na África se restringiu ao litoral do continente. Porém, eles começam a adentrar ao território, certo? Buscando o quê? Matéria-prima, mercados consumidores, metais preciosos, certo? Tudo isso dentro do processo de imperialismo. Só que os africanos vão reagir a essa dominação europeia de diversas formas. Como? A gente vai ver principalmente através das revoltas. E essas revoltas eram motivadas a partir da perda de soberania por parte dos africanos devido à exploração econômica e à imposição de hábitos ou modos de administração dos europeus sobre os seus territórios, sobre as suas vidas, certo? Beleza, vamos falar aqui um caso também de alguns outros países que vão entrar nessa corrida imperialista. Nós temos aqui Portugal, a Alemanha e a Espanha. Já vê que Portugal, por exemplo, já tinha começado o seu processo de dominação na África bem antes, certo? Ali entre o século XV, século XVI, durante as grandes navegações. Nós temos algumas regiões que foram conquistadas, dominadas pelos portugueses, como é o caso da Guiné, da Angola, Moçambique, São Tomé, Príncipe e também as ilhas do Cabo Verde. A Alemanha também vai entrar no imperialismo, só de forma tardia, certo? Mas vai também conquistar algumas regiões dentro da África, como a África do Sudoeste alemão e outras regiões, como a África Oriental alemã. A Espanha também vai conquistar alguns territórios, como vai ser o caso do Marrocos, certo? No lá nós temos um mapa, e nesse mapa a gente consegue identificar, por exemplo, aonde as potências europeias conquistaram territórios no continente africano, certo? Vamos para cá, falando sobre um tema bem importante agora, que é a Conferência de Berlim. A gente vai ver que essa corrida imperialista vai gerar tensões que ameaçam o equilíbrio de poder das potências na Europa, certo? Então eles vão se reunir na Conferência de Berlim, na Alemanha, em 28 de fevereiro de 1885, e nessa conferência vai ser determinado os objetivos com o imperialismo na África. O objetivo era combinar as regras e condições favoráveis à ocupação da África. Reunidos na Conferência de Berlim, os representantes das potências europeias tinham esses objetivos. Vamos especificar quais são eles. Primeiro, permitir a livre navegação nas bacias dos rios do Congo e Níger, duas importantes vias naturais de penetração no continente. Então, qualquer nação poderia circular através desses rios. Também era permitido o livre comércio na bacia do Congo, no rio Congo no caso. Isso aqui é muito importante, que é que uma nação europeia só tinha direito a um território africano se comunicasse sua ocupação às demais nações e enviasse para a área uma autoridade capaz de manter a ordem. Então teria que haver essa comunicação entre as nações. Duas nações não poderiam guerrear pelo mesmo território. Isso é na teoria, só que na prática foi totalmente diferente, né? E o D, reconheceu o Estado Livre do Congo como propriedade particular do rei Leopoldo II da Bélgica. A gente vai ver aqui que a Bélgica, no caso, tinha uma grande força naquele momento, certo? Naquele cenário. Vamos nessa. E aqui, galera, a gente vai ver que essas nações europeias vão estabelecer as suas próprias fronteiras no território africano. A gente consegue identificar aqui no mapa da África, em 1910, que as fronteiras vão ser criadas pelos países europeus, certo? E não pelos povos africanos. Isso vai gerar alguns embates, alguns conflitos. Por quê? Porque misturado em um mesmo território estavam culturas e línguas totalmente diferentes, certo? E esses povos muitas vezes eram rivais uns dos outros, agora vão ficar no mesmo território. Isso vai gerar o quê? Conflitos gigantescos. Dica de filme maravilhoso para poder entender esse contexto de conflito aqui. Hotel Ruanda,
certo? Que retrata um pouco do conflito das etnias na África. Passando aqui. Bom, galera, a gente vai ver que esse processo de imperialismo não vai se restringir apenas à África. A gente vai ver que na Ásia também vai ocorrer, certo? Principalmente com a Inglaterra. A gente vai ver que os britânicos, os ingleses, vão se aportar, vão chegar ao litoral da Índia pela primeira vez no século XVII. E aos poucos eles vão desalojando os comerciantes de outros países europeus para poder dominar aquela região. Eles compravam dos indianos os tecidos finos para poder revender na Europa, ganhando muito com isso. A gente vai ver que por volta de 1750 os ingleses vão se apoderar da Índia, certo? Como? Vão transformá-la em um protetorado, uma região sob a autoridade dos ingleses. Para enfraquecer esse território, esse governo indiano, eles vão aumentar os impostos sobre os tecidos indianos, elevando com isso os seus preços. Ao mesmo tempo, passaram a vender tecidos ingleses para os indianos e, consequentemente, a maioria das tecelagens indianas vão falir. E a Índia, antes grande exploradora de tecidos, vai passar a comprar tecidos agora da Inglaterra. Além disso, a Índia vai passar a produzir grandes quantidades de algodão para as fábricas inglesas de tecidos, propiciando lucros ainda maiores para os ingleses, para a coroa britânica. A gente vai ver que, assim como na África, os povos indianos não vão aceitar esse processo pacificamente de dominação. A gente vai ver que os abusos das autoridades inglesas na Índia, o empobrecimento dos povos e as sucessivas crises de fome no país vão causar grande insatisfação dos indianos. Uma das manifestações de resistência vai ser a resistência hindu ao domínio dos ingleses, que vai causar a revolta dos cipários. Os ingleses, no entanto, fizeram uso de metralhadores e canhões e vão esmagar essa revolta, certo? Nós chegamos aqui à dominação britânica, ao imperialismo britânico na Inglaterra, a dominação da Inglaterra na China, certo? A gente vai ver que quando os europeus chegam ali na Índia no século XIII, o Império Chinês era praticamente autossuficiente, não se interessando pelos produtos do Ocidente, certo? Já os comerciantes europeus tinham grande interesse nos produtos chineses, como é o caso da seda, do chá e das porcelanas, produtos que eram vendidos a alto preço na Europa. A gente vai ver que por volta de 1820 os britânicos começam o seu processo de dominação sobre o território chinês. Como conquistar esse território? A gente vai ver que os britânicos, os ingleses, vão descobrir o ópio, uma droga que provocava forte dependência, e passaram a vendê-lo na China. Era vendido naquele país pelos traficantes ingleses em grandes quantidades. Isso vai causar, e no caso o ópio vai causar a dependência do povo chinês, certo? Isso vai ser muito prejudicial para a população chinesa. Vamos ver por quê. O ópio vai afetar a saúde do povo chinês, além de fazer muitas pessoas perderem tudo o que tinham para poder comprar a droga. Os chineses vão resolver agir para tentar acabar com esse comércio do ópio, confiscando e lançando no mar quase 1.400 toneladas de ópio, trazida por navios ingleses para o porto do Catão. A resposta dos ingleses, no caso, foi a guerra, chamada também de Guerra do Ópio, um conflito entre ingleses e chineses. A gente vai ver que no final a vitória vai ser dos ingleses e o território chinês, o governo chinês, vai ficar refém da Inglaterra, que passa a dominar aquela região, economicamente e politicamente, certo? Já vê que a Inglaterra vai se aproveitar da vitória na guerra para obter vantagens por meio do Tratado de Nanquim, que foi assinado em 1842, que determinava, entre outras coisas, a abertura de 5 portos na China para as mercadorias inglesas e para os mercadores também. Além disso, o pagamento aos ingleses de uma indenização de 21 milhões de dólares pela perda do ópio jogado no mar e pelos prejuízos causados pela guerra.
o controle de Hong Kong, uma das ilhas chinesas que agora iria pertencer à Inglaterra, e o direito de os britânicos serem julgados por suas próprias leis, caso cometessem crimes no território chinês. Então, se algum inglês comete algum crime no território chinês naquele momento, o governo chinês não pode julgar, apenas a Inglaterra poderia julgar esse inglês, certo? Então, são coisas extremamente desfavoráveis à China e favoráveis à Inglaterra. Galera, por hoje é só. Nosso vídeo ficou um pouquinho estendido, mas espero que todos tenham conseguido entender bem esse processo de imperialismo que se estendeu por várias regiões, certo? E vocês consigam identificar o que foi os objetivos, quais são as motivações, quais foram as consequências para aquelas populações, para aquelas sociedades, ok? Então, um grande abraço, até a próxima aula, eu fico por aqui e fui!